Você que chegou nesse vídeo pelo tema, provavelmente já deve estar em busca de uma mudança de vida. Bom, a gente vê muitas coisas por aí acerca desse assunto, muitos passo a passo para você conseguir atingir os seus objetivos, mas provavelmente pouco se fala sobre um detalhe que pode fazer muita diferença e que talvez seja por isso que você não está conseguindo essa mudança que você tanto deseja. Você já parou para pensar na influência que a comida tem sobre a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Quando você vê sobre essas questões de mudar de vida, num primeiro momento, tudo o que a gente vê sobre esse assunto se resume a você elaborar algo que lhe dê muito lucro. E só assim a sua vida pode mudar. Você vê essas pessoas que alcançaram o objetivo, que falam sobre isso para outras pessoas e você até tenta seguir aqueles passos, mas muitas vezes você não consegue. E você acredita que tem algo de errado com você porque você não atingiu aquele objetivo, mas na verdade é que provavelmente você esteja pulando uma etapa. E o que isso tem a ver com a comida? A comida é o combustível do nosso corpo. Então, se eu preciso produzir hormônios, se eu preciso ter mais energia, se eu preciso me movimentar, logicamente eu vou precisar de um combustível. Mas a realidade da grande maioria das pessoas é que geralmente essas pessoas elas estão sem energia, elas estão com seus hormônios desregulados, elas estão sem foco, sem clareza mental, estão desconectadas do seu propósito, mas elas nunca atrelam isso à comida. Se você está se sentindo assim, comece a olhar para o seu prato, porque o que você coloca dentro do seu corpo é a base essencial para você fazer qualquer outra coisa na sua vida. Se você está sem energia, se você está sem forças, como é que você vai conseguir tomar uma decisão, por exemplo, de mudar de trabalho ou de estudar um assunto e aprender algum assunto novo? Então, quando você pula essa etapa, você vai perceber que geralmente você começa muitas coisas e você não termina. Por quê? Porque o seu corpo ele não tem o suprimento adequado para acompanhar o que você está querendo fazer. Por uma motivação externa, até que você consegue dar um ponto de partida. Mas você vai perceber que você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo se você não cuida desse básico, que é essa alimentação, para te dar todos esses elementos que você vai precisar ao longo do processo. E aí você vai ficar pensando que isso é falta de força de vontade, que é falta de determinação, mas a verdade é que o seu corpo ele não está tendo esses elementos, esses suprimentos para acompanhar o ritmo daquilo que você quer. Né? Então, se você quer construir algo novo, se você quer mudar de carreira, você não está conseguindo isso, provavelmente o ponto que você precisa dar atenção agora, que vai fazer toda a diferença no seu processo de mudança, é a alimentação. Será que você está sendo escravo do seu alimento? Será que você, para acordar, precisa de café? Ou para ter prazer você precisa de guloseimas? Ou para ter energia você precisa de açúcar? Se você está nesse estágio, você pode ter certeza que você está sendo escravo da sua alimentação. E isso precisa mudar. Você precisa utilizar a sua alimentação como uma ponte para chegar no objetivo que você deseja. Você pode ter certeza de uma coisa:
Um corpo, quando está inflamado, ele não consegue sair do lugar. Você não consegue desenvolver uma atividade de uma maneira eficiente, de uma maneira onde você esteja presente, de uma maneira onde você desfrute do que você gosta de fazer. Você não consegue, com o seu corpo inflamado, você não consegue cuidar de si, não consegue cuidar da sua casa, não consegue cuidar da sua família. Você fica no estágio de sobrevivência. Você fica no estado onde você está apenas sobrevivendo porque não tem energia para tomar uma decisão e você acha que tudo isso é só a sua mente, é só falta de disciplina ou procrastinação. Mas acredite, a comida ruim, ela afeta os seus hormônios. Se você está com os hormônios desregulados, você não consegue criar, você não consegue ter libido, você não consegue ter energia, você não consegue se concentrar, porque os hormônios, eles agem no nosso corpo como mensageiros. Então, se você não dá as condições adequadas para aqueles hormônios serem produzidos de uma maneira eficaz no seu corpo, essa mensagem não chega. Esses hormônios não são produzidos adequadamente e o seu cérebro não recebe essas mensagens. Então você começa a ficar nesse modo em que você não tem ação, não consegue tomar decisões, não tem força, não tem energia, não tem garra, não se concentra. Você não está cansado da vida, você não está desgostoso da vida. O que está acontecendo é que o seu corpo está te enviando um sinal de que a tua alimentação precisa mudar, de que ele precisa estar bem nutrido para te fornecer tudo o que você precisa, para você desenvolver algo novo, para você conseguir ter consistência naquilo que você está fazendo, para você conseguir ter mais energia para cuidar de você mesmo, para cuidar das suas coisas, tá? Então, não é você que está cansado. Olhe para o que você está colocando no prato. Faça boas escolhas, porque isso vai fazer total diferença nos seus resultados, pode ter certeza. Quando você der um olhar para a sua comida, pode ter certeza que todo o resto vai ser diferente. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, que possa ter aberto a sua mente. E se você gostou desse vídeo, eu te peço que dê um like, que siga o canal se você não for inscrito. Comente aqui alguma dúvida que você tem sobre alimentação, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!